parte do time da Cardiometrics. Avisar a todos que esse vai ser uma aula gravada para que a gente disponibilize depois nas redes sociais da Cardiometrics e da Virtus. Nós vamos primeiro também pedir desculpa pela ausência do Max. Ele vai estar entrando, ele teve uma intercorrência na cirurgia que ele estava, ele vai entrar no final para comentar e a gente vai dar algumas notícias, umas boas novidades para vocês. Hoje essa aula é através da avaliação da hemodinâmica pelo ultrassom. O ultrassom hoje se tornou uma ferramenta muito útil no manejo do doente crítico, no manejo do doente no ambulatório, no manejo do doente dentro do centro cirúrgico, e nada mais importante hoje da gente estar falando dessa ferramenta que até há 10 anos ou até menos atrás a gente não tinha tão disponível. Eu adquiri meu ultrassom em 2015 e foi onde eu pude desenvolver mais a minha habilidade nessa técnica, mas naquela época a gente não tinha tão disponível dentro das UTIs. Hoje é uma realidade, em qualquer UTI, hoje praticamente a gente tem um aparelho de ultrassom. Em relação aqui ao cronograma da live, vai ser uma aula ministrada de aproximadamente 30 minutos pelo Eduardo. As dúvidas vocês podem estar mandando pelo chat, tá certo? Aqui a gente vai estar moderando essa parte das perguntas. Para quem ficar até o final da aula, no final vai ser gerado um cupom de desconto para o curso Focus que vai ser ministrado por cardiologistas com especialidade em ecocardiograma, por intensivista que usa essa ferramenta há muitos anos já, que é o Eduardo. Então, é uma ferramenta hoje, é um curso fundamental para qualquer tipo de especialidade, eu diria. Seja médico recém-formado, até mesmo estudantes no final do ano, cirurgiões, intensivistas, quem está ali lidando, até quem trabalha em atendimento pré-hospitalar, é uma ferramenta muito importante. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar Eduardo Queiroz, coordenador da UTI do Hospital Promater aqui em Natal, coordenador também da Virtus UTI, uma empresa que faz telemedicina. Depois, Eduardo, você pode me corrigir, coordenação de UTIs até mesmo de forma remota, utilizando a tecnologia que veio bem ao nosso favor ao longo dessa pandemia e depois do final da pandemia. Então, Eduardo, você tem aproximadamente aí 30 minutos para discorrer sobre o tema. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença de todo mundo e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é cada vez mais frequente aí no nosso dia a dia, né? Então, coube a mim aí conversar um pouquinho com vocês sobre o papel do ultrassom na avaliação hemodinâmica na UTI. E isso, se a gente for pegar aí, como o Renato falou, né, é relativamente recente o uso do ultrassom na nossa realidade na UTI, e isso foi uma escalada, né, desde do início. No início a gente usava muito para procedimentos, né, principalmente acesso central, foi onde o ultrassom realmente começou a ser utilizado de forma mais frequente pelos intensivistas. A gente foi evoluindo isso para diagnósticos, para tentativa de avaliar nuances, até chegar hoje com a utilização do ultrassom para avaliar a parte hemodinâmica, né, de forma contínua, quase que contínua, e repetida no nosso dia a dia. E por que a gente usa o Point of Care aí para avaliação da parte hemodinâmica? Primeiro, porque a gente consegue fazer isso de forma direcionada, né? A gente consegue direcionar para aquilo que a gente está, responder uma pergunta objetiva, que isso é bem característico do POCUS. A gente consegue fazer praticamente isso de forma contínua, não é exatamente contínua, mas quero dizer que repetidamente a gente consegue fazer, e de forma dinâmica das condutas que a gente toma, a gente pode ir reavaliando e vendo qual foi o impacto daquela conduta, né? Aqui a gente pode falar de a gente vai falar basicamente de três marcadores, digamos assim, ou três características que a gente pode utilizar o ultrassom para avaliação. Primeiro, a gente vai falar sobre a veia cava inferior, né? Nada mais é do que uma forma não invasiva, a avaliação da veia cava, uma forma não invasiva de tentar estimar a pré-carga do paciente, as pressões de enchimento, aqui principalmente a PVC. A gente vai tentar falar um pouquinho também sobre a utilização do VTI, né, no ecocardiograma,
e como ele pode nos ajudar no sentido da avaliação da função cardíaca e também do ultrassom pulmonar através dos padrões de linha A, linha B, e como isso nos ajuda tanto na avaliação de fluido-responsividade como de, digamos, um conceito relativamente novo de fluido-tolerância, digamos assim. E por que que é importante entender esses conceitos? O ideal, quando a gente tem um paciente, seja na UTI, na emergência, no pré-hospitalar, um paciente grave, um paciente que está evoluindo com choque, é que a gente tenha esse paciente no que a gente estudou lá na faculdade, na porção ascendente aí da curva de Frankenstein. É esse paciente que a gente gostaria de ter toda a vida que a gente pensa em fazer, por exemplo, uma ressuscitação volêmica. Então, se a gente for olhar, esse paciente que está na curva ascendente de Frankenstein, que é aquele paciente em que eu ofereço volume, eu aumento a pré-carga desse paciente, seja através de cristalóide, colóide ou mesmo sangue, e aí ele tem uma resposta com incremento do débito cardíaco. O que a gente não quer é que esse paciente, quando eu fizer uma ressuscitação volêmica, eu tenha um pequeno aumento ou não tenha aumento nesse débito cardíaco. Isso por quê? Porque a gente vê muito, a gente lembra muito dessa curva, essa curva de Frankenstein está muito gravada na cabeça de todo mundo, mas a gente esquece um pouquinho das consequências da ressuscitação volêmica. E esse gráfico eu acho ele bem interessante, que ele traz junto a curva de Frankenstein, junto com uma curva que o Paul Merck, há alguns anos, descreveu, que é a curva de Merck-Phillips, que ela se correlaciona diretamente com a curva de Frankenstein, que nada mais é do que o aumento da água pulmonar extravascular, aqui representada a água pulmonar extravascular como o aumento do edema intersticial através da observação do pulmão, em que quando você não tem um aumento do incremento do débito cardíaco, provavelmente você vai ter um aumento do incremento da água no interstício de todos os órgãos, aqui representado pelo pulmão. E aí a gente vai ter as consequências negativas disso, como a gente já sabe, de a correlação do balanço hídrico positivo e mortalidade nesses pacientes. Então, a gente tem claramente uma interação coração-pulmão muito claro aqui nesse gráfico, e o que a gente não quer é essa transformação de linhas A para linhas B com congestão pulmonar por consequência de uma conduta que eu tomei. A gente pode, na sepse, por exemplo, tentar inferir características, quando a gente faz uma avaliação cardiológica, a gente consegue inferir características que nos ajudam a entender melhor perfis de comportamento da função ventricular desse paciente. Então, posso ter, por exemplo, um paciente com disfunção ventricular diastólica isolada, um paciente que é previamente hipertenso. Eu posso ter um paciente evoluindo com cardiomiopatia de estresse, evoluindo com disfunção ventricular sistólica no contexto da sepse. Eu posso ter uma disfunção biventricular. Eu posso ter uma disfunção de ventrículo direito, principalmente naqueles pacientes que evoluem com SARA, cor pulmonar. Então, é muito importante a gente ter na mão realmente uma ferramenta que avalie de forma adequada e de forma objetiva a função ventricular esquerda e direita. Começando aqui falando pela veia cava, por que que a gente utiliza a veia cava, né? A veia cava talvez seja uma das primeiras, um dos primeiros locais que o intensivista colocou o ultrassom para avaliar, né? Isso por quê? Porque é um vaso muito fácil de aquisição de imagem, né? Teoricamente um preditor de fluido responsividade e uma forma para a gente estimar de forma não invasiva a pressão venosa central e a pressão sistólica de artéria pulmonar. Ela nos ajuda a entender alguns tipos de choque hemodinâmico. Então, por exemplo, se eu estou suspeitando de um paciente com tamponamento cardíaco, eu não espero ver uma cava colabada, por exemplo. Se eu estou esperando se eu estou buscando um paciente com choque hipovolêmico, eu não espero ver uma cava túrgida, sem variação. Então, isso acaba chamando a atenção o porquê que se busca tanto a avaliação da veia cava. É importante, toda avaliação de ultrassom, a gente ter
entender como é feita a aquisição da imagem, né? A imagem, ela geralmente a gente obtém, por exemplo, na cava, com utilização tanto do probe curvilíneo ou probe setorial, qualquer um dos dois pode ser utilizado. Em geral, a gente usa o eixo longo da veia cava, então a gente vai ver ela por completo, assim como um cano, digamos assim. E o ideal é que a gente, para medir o tamanho dela, a gente meça na expiração. Não há uma padronização exata do local correto para medir a cava. Alguns falam 3 centímetros, outros falam a 5 centímetros da desembocadura do átrio. Outros falam como marcador você buscar logo após a saída da veia hepática. Fato é que tem que ter cuidado na hora da mensuração para que isso não aconteça exatamente isso que está acontecendo no vídeo, né? Passa a impressão, principalmente para aqueles que não têm tanta experiência, que essa cava está colabando com a respiração, quando na verdade, provavelmente, o que o operador está fazendo é tangenciando essa cava, ela está tendo um movimento lateral e dando a impressão que ela está colabando, quando na verdade não está. Diferente desse vídeo da esquerda, em que a gente vê realmente uma variação que ela chega quase a bater as paredes uma contra a outra, e totalmente diferente desse vídeo da direita, em que a gente cava túrgida, sem variação, até com um pouquinho de derrame pericárdico aqui visualizado nessa imagem. A cava, ela também pode ser obtida, a imagem, através do corte transverso, em que a gente vai ver ela como uma bolinha, digamos assim, em que a gente pode ver nessa imagem uma cava totalmente colabada, né? Então, vou passar aqui novamente o vídeo, a gente mal consegue ver a cava. Acho que o Saulo abriu aqui sem querer o áudio dele, se você puder fechar, agradeço. Então, você vê que a cava está totalmente colabada nesse vídeo, aqui a mesma imagem sendo no corte transverso. Em geral, a gente utiliza a cava, a gente utiliza alguns pontos de corte para avaliar a característica de fluido e responsividade da cava, né? Tem dois que a gente utiliza em geral, que é a distensibilidade e a variabilidade. As fórmulas divergem um pouquinho, então deixei aqui, uma utiliza diâmetro máximo menos o mínimo dividido pelo mínimo, e outro pela média dos dois, então muda um pouquinho o ponto de corte, mas isso a gente utiliza, tem maior validade, principalmente para pacientes em ventilação mecânica invasiva passiva, ou seja, sem esforço ventilatório, com pelo menos 8 ml por quilo, e é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai avaliar como é que está esse paciente, né? Não só olhar para a variação dessa cava. Tem alguns problemas, por exemplo, pacientes com grávidas, hipertensão intraabdominal ou altas pressões intratorácicas, PIPs elevadas, ele não tem uma boa fidedignidade em relação a isso. Se a gente olhar só o tamanho da cava, né, a gente vê que quando a cava está muito pequena ou ela está muito grande, ela nos ajuda em relação à fluido responsividade. Então, se ela tiver menor do que 13 milímetros ou 1,3, ou tiver maior do que 2,5, ela vai ser fluido ou não fluido responsivo. O problema é o meio do caminho, né? Aqui a gente tem que até 70% dos casos aí vai estar nessa zona cinzenta, que o tamanho da cava PC não nos ajuda a diferenciar se esse paciente é ou não fluido responsivo. A mesma coisa sobre variação, quando ela não tem realmente variação, tem menos 3%, não é fluido responsivo. Quando está acima de 18%, isso em pacientes sob ventilação mecânica, deve ser fluido responsivo. O problema é o meio do caminho, que é aí metade dos casos. Então, a gente ainda quando a gente olha para cá, a gente vê que muitos dos casos ela não consegue nos responder realmente se é ou não fluido responsivo. Existem várias formas de você obter a imagem da cava, né? Eu falei para vocês do eixo na longitudinal, também pode ser no eixo transversal, no eixo curto, e também você pode abordar a cava de forma coronal, um corte coronal, pegando na lateral do fígado, você também consegue obter essa imagem. O fato é que os trabalhos parecem que a melhor forma de visualizar é no eixo longitudinal. Mas, por exemplo, nos contextos de pacientes com cirurgia cardíaca, muitas vezes você tem ali
curativo, dreno, e você não consegue pegar essa janela, ou até mesmo cirurgias abdominais, você não consegue pegar a janela longitudinal, essa janela lateral, utilizando o fígado aí, é interessante nesses casos. Tem vários trabalhos também avaliando a colapsibilidade da cava em pacientes com ventilação mecânica, ventilação espontânea. Aqui o ponto de corte é bem diferente, você vê que os trabalhos variam bastante. Nesse trabalho, ele trouxe de forma interessante aqui uma variação, a colapsabilidade da cava acima de 25% como um provável preditor de fluido responsividade com uma razão de verossimilhança positiva de 4,5. Então, lembrar que você pode considerar também a cava em pacientes em ventilação espontânea, mas com um ponto de corte diferente. Lembrar sempre que é importante a gente saber como está esse paciente antes de medir. Então, existem limitações para a mensuração da cava. Aqui eu vou citar alguns. Então, por exemplo, pacientes com parâmetros de ventilação mecânica elevados, pacientes com esforço respiratório. Então, o paciente tiver com esforço respiratório, a cava não ajuda. Com hiperinsuflação pulmonar, pacientes que já têm história de infarto de VD, têm tamponamento cardíaco ou disfunção crônica de VD, essa cava vai estar aumentada de tamanho e não vai ajudar para predizer fluido responsividade. Paciente com pressão intraabdominal elevada, vai alterar a dinâmica de retorno venoso. E outros fatores locais também podem inferir mudanças no padrão da cava. Então, não é só medir a cava, você tem que saber como está esse paciente antes de mensurar essa cava. E mais recentemente, o que a gente tem visto também, aqui Renato talvez vá gostar desse artigo, é a utilização da cava como primeiro preditor para avaliar congestão sistêmica. Então, esse é um trabalho relativamente novo, de 2020, em que esses autores, eles avaliaram pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca para tentar predizer qual eram aqueles pacientes que tipo de padrão ao Doppler e desses pacientes, eles tinham maior propensão a evoluir com disfunção renal. O que eles viram, né? Eles tentaram categorizar de várias formas aqui padrões de apresentação ao Doppler, tanto da veia hepática, veia porta e da veia renal. E o que eles encontraram, que teve melhor correlação, é essa tabelinha aqui que vocês estão vendo do VEXUS-C, que é o score, que chama VEXUS, em que você tem uma cava dilatada acima de 2 centímetros e com um padrão anormal ao Doppler de pulsatilidade diferente, seja na veia portal, que geralmente não tem pulsatilidade, você vê aqui que quando está anormal, você começa a ter uma pulsatilidade, né? Uma variação acima de 30% e acima de 50% quando é grave, e variação no padrão sistólico e diastólico de retorno venoso. Então, a partir dessa avaliação, primeiro olhando a cava, o tamanho da cava, e depois olhando esses outros vasos, a gente consegue realmente predizer se de fato esse paciente não está congesto. Então, não é só olhar a cava, talvez o Doppler possa te ajudar quando você soma na avaliação desses outros vasos. Você também pode utilizar a cava dentro daquela estratégia de descalonamento quando a gente fala sobre ressuscitação volêmica. A gente sabe que existe aquelas 4 fases de salvamento, otimização, estabilização, e na última fase de escalonamento você pode utilizar a cava como um dos marcadores para avaliar se vale a pena você fazer ultrafiltração, diurético, na otimização do seu paciente que está melhorando. Isso teve correlação com saída mais rápida da ventilação, saída mais rápida da UTI. Então, também pode ser utilizado nesse contexto. Sem tirar que você também pode encontrar surpresas, né? Como nesses casos aqui. Então, você foi lá avaliar a cava, como foi este caso, em que eu encontrei lá um trombozinho na cava inferior, né? De vez em quando isso acontece. Ou você vai ver lá um contraste espontâneo num paciente com um derrame pericárdico associado, mostrando realmente que esse retorno venoso está bem identificado. Em resumo, em relação à cava, não é olhar só o tamanho e sua variação. Você tem que conhecer as limitações do método, né? Juntar com outros dados, com outros métodos de avaliação, né? Ter muito cuidado na realização desse exame para não
ter o dado errado e tomar decisões erradas, e sempre reavaliar após a conduta. Quando a gente fala do pulmão, que é o segundo órgão aqui que a gente vai olhar, o pulmão é bem interessante porque existem formas de você fazer fluidoterapia, ressuscitação volêmica, guiadas apenas pelo pulmão. E é interessante porque você parte do conceito que o edema pulmonar, representado pelo espessamento do septo interlobular, pode ser visualizado no ultrassom através dessa transformação, da mudança da presença de linha A para linhas B, né? Isso significando a presença de água pulmonar intersticial nesse contexto, né? Então, a gente assume nesse protocolo, que é o FOLS, com utilização do ultrassom pulmonar, que o edema pulmonar é a pior consequência da sobrecarga hídrica. E, a partir disso, a gente consegue identificar alguns padrões de choque e tomar condutas. Então, é bem interessante, olha só. Primeira coisa, aqui, você vai precisar realmente avaliar para descartar a presença de choque obstrutivo. Então, você vai lá, faz uma janela cardíaca simples, buscando apenas olhar se tem tamponamento pericárdico, se tem pneumotórax ou se tem disfunção de VD, dilatação de VD que sugira TEP. Então, você pode ir lá olhar, ver se tem pneumotórax, ver se tem lá o lung point, né? Com alteração lá no modo M, né? Areia da praia é sinal do código de barra, né? Aqui a gente vê claramente que a pleura não está deslizando, né? Aí aqui a gente vai colocar o modo M para ter certeza, ver lá que não tem deslizamento pleural, código de barra, sugerindo que tenha um pneumotórax. Ou posso encontrar lá um baita derrame pericárdico, que aqui aparentemente com tamponamento cardíaco, né? Eu tenho colabamento diastólico ali do VD, colabamento sistólico do átrio direito, né? Olhando só isso aí, o famoso swing heart, né? Ou posso ter uma baita dilatação do ventrículo direito, maior do que o ventrículo esquerdo, né? Então, um VD grande, quando eu giro aqui, eu noto que há uma retificação do septo interventricular, com aquele sinal do D sugestivo realmente de uma hipertensão pulmonar bem importante. No contexto do choque, isso pode inferir provavelmente um TEP com repercussão hemodinâmica. Descartado isso, eu vou lá olhar agora para o pulmão e ver se tem ou não linhas B. Se tem linhas B, nesse contexto, eu posso pensar que esse paciente tem choque cardiogênico. Não tendo perfil B, perfil A, eu infiro que esse paciente deve ser fluido responsivo e vou tentar fazer ressuscitação volêmica nesse paciente. Caso eu corrija os parâmetros hemodinâmicos com a minha ressuscitação volêmica, provavelmente eu estava diante de um choque com componente hipovolêmico. Se eu não corrigir, começou a aparecer agora linhas B, provavelmente eu estou diante de um choque distributivo, e aqui o mais provável seria o choque séptico. É um protocolo que ainda falta uma validação mais aprofundada, e a gente tem muita limitação, principalmente naqueles pacientes que já entram com perfil B ou B', por exemplo, com a pneumonia, com a SARA, que podem atrapalhar nessa avaliação. A grande vantagem é que ele pode ser utilizado mesmo quando a gente tem janelas ecográficas limitadas ou falta de outros médicos, e não precisa de Doppler para avaliar esse paciente. E, por último, trago aqui a discussão em relação ao uso do VTI, né? O VTI é uma forma de avaliação em que a gente, através de uma janela, geralmente uma janela apical, 5 câmeras, você tenta inferir, a gente vai tentar inferir o volume sistólico desse paciente. A gente sabe que para calcular o débito cardíaco do paciente através do eco, é necessário que a gente mensure a via de saída do ventrículo esquerdo, e através da mensuração da via de saída do ventrículo esquerdo e do VTI, nós conseguimos calcular o débito cardíaco através dessa fórmula, né? Que é a área da via de saída, que seria πr ao quadrado vezes o VTI. Isso representaria o volume sistólico, né? E se eu multiplico o volume sistólico pela frequência cardíaca, eu teria o débito cardíaco do paciente. O grande problema aqui é que pequenas variações na mensuração da via de saída do VE, do diâmetro da via de saída do VE, como você vai elevar ao quadrado esse raio, você pode ter grandes erros na mensuração desse débito cardíaco. Então, para tentar simplificar, a gente sugere que vocês esqueçam um pouquinho essa mensuração da área da via de saída
média do VE, até porque essa área ela não vai mudar. Então, se ela não vai mudar, basta eu olhar para o VTI para tentar ter uma ideia de volume sistólico. E aí, se eu tiver um VTI entre 18 e 22, provavelmente eu tenho um volume sistólico adequado. Já que essa área não muda, dependente com o que você faça, então você olha só o VTI, que é a variável que de fato vai mudar. E aí é interessante que através da avaliação do VTI, você pode ter uma avaliação tanto de fluido responsividade, você pode ter uma avaliação e uma avaliação de reserva contrátil através do uso de inotrópicos. Então, por exemplo, se você fez uma manobra de fluido de ressuscitação volêmica e esse VTI teve um incremento menor do que 15%, provavelmente esse paciente não é fluido responsivo, seja através de uma ressuscitação volêmica ou do uso do passive leg raise. Se você utilizou o inotrópico e você não teve um aumento de 20% do débito cardíaco, provavelmente esse paciente não tem uma reserva contrátil. E você pode ainda associar isso à presença do ultrassom pulmonar e do Vexus Score, por exemplo, para avaliar se esse paciente tem fluido tolerância. Então, se esse paciente já tem linhas B, provavelmente, mesmo esse paciente sendo fluido responsivo, eu tenho que considerar que parte desse fluido vai extravasar para o pulmão e vai ter consequências de congestão sistêmica. Então, aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem um VTI no A aqui identificado, um VTI normal de 19, né? Um paciente com um volume sistólico normal. Diferente desse segundo, que eu tenho aqui 3 mensurações de VTI, uma de 9,48, outra de 9,14 e outra de 9,69, o que infere um volume sistólico baixo, é um paciente com choque cardiogênico. E esse outro em que eu tenho um VTI de 29, num paciente com choque séptico, que tem um volume cardíaco, um volume sistólico elevado, provavelmente nesse contexto de choque distributivo. Então, por exemplo, no paciente com choque cardiogênico, eu posso utilizar a mensuração do VTI pré e pós a utilização do inotrópico e ver se há variação na mensuração do VTI. Então, por exemplo, nesse paciente pré-uso do inotrópico, a gente teve aqui 13 de mensuração do VTI, ele começou o inotrópico e teve um aumento para 18, um aumento maior do que 20%, inferindo que há reserva contrátil nesse caso. Mesma coisa aqui em relação à fluido responsividade, aqui o ponto de corte é de 15%, a gente tem aqui que esse paciente, a gente fez uma mensuração antes, aqui no caso foi a infusão de 1.000 ml de salina, mas poderia ter sido também um passive leg raising, e aí saiu de 11 e foi para 15 no pós-conduta. Diferente desse caso aqui, em que você tem um paciente com choque cardiogênico, pós-infarto, provavelmente com uma área isquêmica importante, aí uma área acometida importante, em que mesmo após o incremento da dobutamina, a gente não teve um incremento significativo do VTI, inferindo que esse paciente não tem reserva contrátil, então não adianta eu insistir com o uso do inotrópico, vou trazer só os malefícios do uso desse inotrópico. Tem limitações, principalmente em pacientes com obstrução dinâmica da via de saída do VE e regurgitação aórtica grave, em que a gente tem mudança do perfil, né, do aspecto aqui. Esse é um aspecto normal do VTI. Você vê que nesse daqui a gente tem um aspecto em adaga, né, que se fala, com velocidades bem mais altas, e aqui a gente não dá para mensurar. Isso aqui, por exemplo, nem é um Doppler pulsátil, é um Doppler contínuo. Mas recentemente a gente vê que cada vez mais a ultrassom vai entrar assim na avaliação hemodinâmica desses pacientes. Hoje já existe, esse artigo é de 2013, já existe fora do país, probes de eco transesofágico descartáveis, em que você deixa lá por 72 horas e pode ficar fazendo essa reavaliação quantas vezes forem necessárias para avaliar a função ventricular, avaliar, por exemplo, colapsabilidade via cava superior, disfunção de VD. Então, você pode avaliar não só o VTI, mas como todos os outros parâmetros do eco de forma individualizada e repetida com o eco transesofágico descartável.
A inteligência artificial está aí também, né? E vem para nos ajudar. A gente já tem disponível hoje ultrassons que fazem algumas dessas mensurações que eu falei de forma automatizada. Então, por exemplo, esse é um ultrassom da GE, que nós temos lá em Tauá. Não sei se tem alguém de Tauá aí. Temos lá em Tauá, em que ele faz a mensuração da variação do diâmetro da cava de forma automatizada, ele faz a avaliação do VTI de forma automatizada, o envelopamento, você pode ver tendência do VTI de acordo com as suas condutas, se você mensurar a área de saída, o diâmetro da via de saída do VE, ele vai te dar o débito cardíaco de forma automática, e também faz contagem de linhas B no ultrassom pulmonar. Existem hoje também dispositivos para avaliar carótida, né? Variação na carótida, mas a carótida é um pouquinho diferente, porque ela, diferente da via de saída de VE, ela varia de tamanho, o vaso varia de tamanho. Aqui eu trouxe uma ilustração, por exemplo, de como acontece, como é que funciona essa mensuração. Isso não é coisa de outro mundo, né? De país desenvolvido, né? A gente tem exatamente esse aparelho, por exemplo, lá em Tauá, no interior do Ceará, no Hospital São Camilo de Itauá. Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Agradeço aí a oportunidade. Vamos abrir aí para esse bate-papo agora, tá bom? Parabéns, Edu. Uma aula brilhante, a gente sempre aprendendo com você. É um orgulho trabalhar com você dentro do Hospital Promater, lá dentro do UOL. Britânico, cumpriu bastante o horário. E vamos abrir aí, quem tiver com alguma pergunta, pode abrir o vídeo e o áudio, que Eduardo e a gente está aqui disponível para poder responder para vocês. Se não houver pergunta, eu tenho algumas, tá, Edu? Tranquilo. Acho que o Kleber perguntou aqui no chat se vai ser disponibilizado Ou para darmos uma eu, revisão. eu respondi a ele que essa aula vai estar disponibilizada nas Isso. plataformas do YouTube, do Instagram, tanto da Cardiometrics quanto da Virtus. Essa aula é um conteúdo, assim, aquele aperitivo, aquele spoiler do nosso curso Focus. Você exemplificou bem que a gente precisa, a gente tem essas ferramentas na nossa mão, mas o que fica da mensagem que eu falo é assim, é quem está ali atrás interpretando aqueles tips, aqueles pitfalls, aqueles atalhos para que a gente determine o que é melhor para o paciente. Hoje, a medicina ela é tão complexa, que a gente precisa ter essas ferramentas. E aí, naquela nossa conversa, eu fiquei impressionado com aquele artigo, queria que você falasse, Edu, sobre, que eu falei, o que você queria ter na mão? Um médico experiente de longa data ou um médico recém-formado que tenha sido treinado em ultrassom, e você para me respondeu com uma publicação. É verdade. Tem um artigo, já tem alguns anos, foi publicado, que era comparando médicos cardiologistas, né, certificados, americanos, comparando com estudantes de medicina treinados em ultrassom, point of care, para avaliar disfunção de VE, disfunção sistólica de VE, congestão pulmonar, valvopatias mais importantes, tipo uma estenose mitral importante, uma estenose aórtica importante.
E aí era um gráfico comparando, o trabalho é comparando os dois, né? E aí, para ver quem tinha mais assertividade nos diagnósticos. Então, os estudantes lá, com todas as suas limitações, mas que sabiam fazer um point of care, que tinham sido treinados, foram capazes nesse trabalho de acertar mais o diagnóstico do que o cardiologista clínico lá com seu estetoscópio e toda a sua semiologia. Então, assim, na verdade, não quer dizer que o estudante é melhor do que o cardiologista, né? Quer dizer que com a ferramenta adequada, você tem uma possibilidade de dar o diagnóstico muito maior, mesmo com todas as suas limitações, às vezes técnicas, mas se você souber fazer, né? Se você tiver sido treinado para fazer, que é a nossa proposta, né? De treinar. Às vezes eu brinco com o pessoal lá de Tauá, né? Toda vida que eu vou lá, eu falo isso para eles. Eu digo, ó, vocês têm uma Ferrari na mão, mas preciso saber dirigir essa Ferrari, né? Porque eu morro de inveja do ultrassom deles lá. Não tem nenhum aqui, nenhum hospital aqui em Natal, por exemplo, tem um ultrassom que eles têm lá. Mas precisa saber dirigir, precisa saber utilizar, não é só ter, né? Então é muito importante realmente esse tipo de treinamento para que todo mundo aprenda, né? E utilize aí, que só quem vai se beneficiar é o paciente. Não, sem dúvida, isso é muito importante, essas dicas, né? É um curso eminentemente prático, né? A gente vai estar lá com manequins e alguns modelos de aparelho para pegar literalmente na mão do aluno e guiar ele para que ele seja capaz de fazer isso beira-leito, dentro do consultório. E aí vai outra pergunta também que eu boto você numa berlinda. Se você tivesse que escolher, Du, entre ter um ecocardiograma e um monitor de débito, seja ele o mais avançado possível, qual que você escolheria ou você escolheria ambos? Mundo ideal, ambos, no mundo real não é possível, mesmo em hospitais privados a gente tem dificuldade, né? Sem dúvida o ultrassom, porque por tudo isso que eu já falei, né? Assim, a possibilidade de você repetir quantas vezes for necessário se possível você tiver tempo, até em todos os pacientes no mesmo plantão, digamos assim, isso é fantástico, né? E de forma não invasiva, né? Também é outra grande vantagem. A gente se empolga muito, às vezes, com os monitores de avaliação de débito, os monitores invasivos, e eles são importantes, sim, mas, por exemplo, se você pegar um paciente que que esteja num, sei lá, um choque séptico, se todo choque séptico a gente fosse colocar um monitor de débito, provavelmente a gente receberia uma cartinha ali do convênio, né? Cada catéter desse aí que a gente passa, sei lá, R$ 4.000, R$ 5.000. E hoje, quanto custa, por exemplo, um ultrassom de bolso, né? Que nos dá muitas respostas, né? Você consegue comprar ultrassons aí por 15, R$ 20.000, né? E você usa indefinidamente, né? Quanto ele funcionar. Ultrassons muito bons, né? Você compra hoje, as estações hospitalares compram por 70.000, 80.000, alguns mais caros, mas mesmo assim, traz respostas assim fantásticas. E aqui a gente está abordando o Focus, mas ele dá muito mais possibilidade além do Focus, né? Então, o Focus é uma das formas de você utilizar o ultrassom, muito importante, mas existe também outras que o ultrassom acaba trazendo. Então, sem dúvida, o ultrassom, ele é... Por isso que há tanta empolgação no meio da terapia intensiva na emergência, não é à toa. Não, eu sou um entusiasta do ultrassom, não vou aqui revelar a minha idade, mas na época da minha residência, quando a gente tinha uma suspeita de tamponamento, a gente tinha que bipar o eco para que ele viesse no hospital e muitas vezes era muito complicado que ele fosse. A gente às vezes ouvia falar assim, não, se você acha que está tamponado, abre o doente para avaliar se está tamponado. Aí a minha Bem resposta, simples, né? mas quando era principalmente de madrugada, eu falava, o paciente não tem um zíper no tórax para a gente abrir, olhar e fechar. A gente precisa ter. E aí hoje é evidente assim a disponibilidade desse ultrassom, a facilidade no acesso, como você falou, não é um dispositivo hoje num valor proibitivo, existem, né? Assim, é igual o carro que você falou, né? A gente pode dirigir um Fusca, mas pode dirigir uma Ferrari. Ambas vão lhe levar no mesmo destino. Uma um pouco mais rápido, vão lhe dar mais ferramenta com mais conforto, mas outras, né, vão mais devagar, mas te levam lá.
Então, não sei se você quer fazer mais algum apontamento em relação ali. O que eu enfatizo é a importância do treinamento em ultrassom. Não é só pegar o transdutor e colocar no peito, no abdômen para avaliar. Como é que eu falo, né? Assim, a gente ensinar ali as pessoas ali que já têm todos os macetes vai lhe fazer com que você tenha diagnósticos mais precisos. Assim, a partir do momento que eu fiz o curso lá atrás, o ECO ainda da AMIB, não existia ainda essa denominação de focos, blocos, assim, e eu tive disponível na minha mochila, eu tenho o V-Scan, já, como eu falei, há 8 anos, é com dual probe, a gente tem linear, a gente tem o setorial, a gente já conseguiu, literalmente, salvar algumas vidas. E a gente coloca, vai ver ali se está tamponado, se não está, ajudar na pericardiocentese, né? A gente aprende tudo isso. E o que eu falo em relação ao treinamento aqui. Aqui a aula, na verdade, ela é teórica, mas no curso a gente ensina isso que a gente está conversando aqui na aula, né? Como avaliar e, como você disse, né? Pegar na mão e mostrar todas as nuances. É engraçado quando você está aprendendo ultrassom, é porque realmente você precisa de alguém que pegue na sua mão, porque às vezes é um detalhezinho assim que você gira a mão que não dá para eu te explicar isso. Eu preciso pegar na sua mão e mostrar para você como é que faz. E aí você vai entender do que eu estou falando. Então, realmente, os cursos de ultrassom, eles têm que ser práticos, né? Que é isso que a gente está propondo, né? É um curso extremamente prático, limitado, com poucos alunos por instrutor, e por isso não dá para ter muitas vagas, né? Até porque a gente não consegue dar conta de todo mundo. Não, e a gente também vai disponibilizar outros cursos para a gente poder estar ensinando. Veio uma pergunta de Diego para implante de dispositivo de assistência ventricular. Qual o melhor parâmetro, Edu? CPO, débito cardíaco, pressão arterial, pressão de artéria pulmonar? O que você diria para Diego? VTI, né? O VTI a gente utiliza bastante, né? Para inferir e para acompanhar até para desmame, né? Até para desmame a gente utiliza o... Peraí que a Siri aqui fala. E aí a gente utiliza até para desmame também, não só para indicação, mas também até para desmame. O VTI é utilizado bastante. Para avaliação de pressão, acaba que muitas vezes esses pacientes você vai ter que ter monitorização invasiva, né? Então você não precisa utilizar o ultrassom necessariamente para isso. Então você vai ter lá o paciente com PVC, se possível, com catéter de Swan-Ganz e vendo lá a pressão de artéria pulmonar também. Mas pode ser utilizado também nesse contexto, né? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, Edu? Eu sou um entusiasta da ECMO e, assim, não há como você fazer ECMO sem ter uma noção de ultrassom de eco, né? Verdade. Principalmente a ECMO veno arterial, o maior parâmetro que a gente tem de sucesso é aquele esvaziamento ventricular. Esse ventrículo ele não vai melhorar se ele estiver dilatado. Da mesma forma, um paciente lá com IC arrastado, um exemplo a gente teve há pouco tempo, né, na Promata, um paciente com uma IC pós-infarto, aquele vézão dilatado, e a gente na dúvida entre assistência ventricular, se ia fazer alguma coisa como ponte para melhora, e olhando aquela imagem no dia a dia desse paciente, a gente viu que, assim, provavelmente esse ventrículo ele não vai melhorar. E aí, esse Isso. paciente acabou hoje, está em lista de transplante, e foi muito importante o uso do ecocardiograma. Só para... o que eu estava querendo só complementar em relação à sua fala é que o ecocardiograma pode ser uma ferramenta muito útil, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma arma. Por que uma arma? Se você não sabe utilizar ela, se você interpreta de uma forma errada, é muito complicado. Você acaba fazendo até iatrogenia, né? Da mesma forma, a monitorização hemodinâmica. Você citou na sua aula, por exemplo, que a avaliação da veia cava, aqueles parâmetros, o paciente tem que estar entubado. Não é raro a gente observar, às vezes, plantonistas médicos avaliando o VVS com o paciente entubado, utilizando esse parâmetro que a gente sabe que foi estudado com o paciente entubado. E aí, Isso. pós-operatório de cirurgia cardíaca, você já me conhece há bastante tempo, a gente tem muito medo de volume.
né? Assim, o volume é um preditor de longa permanência, de infecção, e aí a gente já chega, né? Eu falo que o cirurgião cardíaco chega com 10 ampolas de Lasix na mão e desligando todas as hidratações. E aí a gente sempre fica nessa briga. Então é muito importante esse treinamento, é muito importante esse estudo, né? Assim, o objetivo principal desse curso nosso é pegar na mão de vocês, ensinar o ecocardiograma da mesma forma há mais de 20 anos que os cirurgiões pegavam nas nossas mãos para ensinar a fazer um acesso venoso. Como o Eduardo falou, que a gente está ali tentando, né, dá uma raiva quando você está aprendendo o ultrassom, está ali a janela é horrível, a janela é horrível, vem alguém, pega assim, o transdutor faz assim e pum, né, aparece tudo. Da mesma forma era o acesso, a pessoa lá desesperada, não conseguia, aí chega o cirurgião mais experiente, pum, em 10 segundos pega. Então, acho que a gente pode finalizar, né, Edu, com os recados finais. Eu acredito que Max tenha ficado preso lá na cirurgia e anunciar algumas coisas. No link da bio, da Cardiometrics, lá tem um link para vocês clicarem, e esse link vai levar vocês para um grupo de WhatsApp, onde vai ser disponibilizado um cupom de desconto para esse curso Focus, certo? Lembrando que esse cupom de desconto ele vai ser temporário, certo? Ele vai ter validade até o final da tarde da próxima segunda-feira. Então, quem está aqui assistindo essa aula, a gente teve até uma audiência bastante legal, Edu, assim, a média de mais de 30 pessoas assistindo ao longo de toda a aula. Entre lá, clique no link lá, entre no grupo que a gente vai estar disponibilizando esse cupom de desconto. Da mesma forma, não deixe de clicar também no Instagram da Ictus, e desculpa, no Instagram da Cardiometrics, no Instagram da Virtus, né, para seguir a gente está sempre divulgando muito conteúdo, a gente gravou vários conteúdos a respeito desse curso Focus, que vão ser disponibilizados até o evento. Foi um bate-papo bem descontraído entre os professores, os instrutores do curso, e vão estar dando pequenas dicas, aquele spoilerzinho que vai fazer com que você tenha a vontade de estar fazendo esse curso, e provavelmente eu também serei um aluno desse curso, porque mesmo que a gente já tenha um certo grau de experiência, eu acho que é importante a gente estar sempre aprendendo. E o último recado é anunciar uma parceria, que Max aqui não está, Max Alves é anestesista, já tem... Estou por aqui, viu, Renato? Pronto, Opa. amigo. Cadê você? Deixa eu ver a sua Rapaz, imagem. deixa eu mostrar aqui. Não, tranquilo. E aí você Deixa eu só... complementa, eu estou só falando assim, vai ter uma parceria importante entre a Cardiometrics, a Virtus e o curso, o Max, ele ministra curso de ventilação mecânica, de procedimentos na emergência, de via aérea. A rede social dele é bem legal, muita coisa interessante, muitas dicas, e a gente está fechando essa parceria através de cursos, um está sempre ajudando o outro, são áreas diferentes, e a gente também vai estar disponibilizando esse cupom de desconto, Max, para seus alunos, todos os alunos que já fizeram seus cursos Bom vão demais, você tá bom? receber esse cupom de desconto. Beleza, Max? Fala aí. Beleza. Não, boa noite, pessoal. É isso mesmo. Parabéns pela aula, Eduardo, e pela discussão, né? E lá no grupo a gente vai enviar, nós trabalhamos atualmente com 2 cursos, um de sedação vias aéreas e ventilação mecânica, é um curso presencial chamado SAVEN, e também o curso de habilidades médicas para procedimentos médicos, né? Punção lombar, acesso venoso guiado por ultrassom e marcos anatômicos, drenagem torácica, toracocentese, paracentese, via aérea, sedação para procedimentos, acesso intraósseo e punção arterial para monitorização de pressão invasiva, né? Então, são 2 cursos bem bacanas, e todos que entraram, que assistiram a live de hoje e estarão no grupo, também vão receber o cupom de desconto. Então, beleza, né? Acho que é isso, Edu. Valeu. Agradecer a todos os presentes, agradecer Max, Valeu. agradecer Edu pela disponibilidade do tempo, pela aula brilhante que você deu. E a gente se vê no curso Focus da Cardiometrics em breve. Obrigado, pessoal. Uma Valeu, excelente noite para vocês. pessoal. Boa noite. Até logo.